Olá, povo lindo, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por você estar comigo mais uma vez. Eu quero ir para mais uma mensagem da palavra do Senhor, só que primeiramente eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de colocar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos e também se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Quando você compartilhar, pede para as pessoas com quem você compartilhou se inscrever no canal se não for inscrito também, porque é muito importante para que nós possamos continuar semeando a palavra do Senhor. Quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal, mais esta mensagem será espalhada por toda a nossa nação e até mesmo fora dela, se for o caso. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida nós estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter me aguardado até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Se você está de posse aí da palavra de Deus, da Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face da terra, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Queridos, esta passagem que está no livro de Ezequiel é uma passagem bem conhecida, que fala sobre o vale dos ossos secos. Ezequiel foi levado em espírito até um vale de ossos secos e o Senhor conversou com ele naquele lugar, mostrando aquele vale, perguntando para ele se aquele lugar teria solução, poderia voltar a ser diferente. E a mensagem que nós temos hoje é uma mensagem que traz alguma questão em cima disso. O título da mensagem é O Vale dos Ossos Secos em Nossos Dias. Se você pensa que não existe, mas hoje, no nosso meio, existe sim muitos vales de ossos secos. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí. É uma mensagem curta, mas eu creio que ela vai edificar a sua vida. O que podemos chamar em nossos dias como vale dos ossos secos? Queridos, talvez você vai chegar em algum lugar e você vai encontrar uma aparência de muita alegria, você vai encontrar uma aparência até mesmo de prosperidade, você vai encontrar uma aparência de pessoas, vamos lá, bonitas, pessoas saudáveis, mas de repente, aquele lugar é um vale de ossos secos. Porque lembra daquela passagem que fala sobre Naamã? Naamã, ele era um homem muito bem quisto no seu país, na Síria. Ele era um general, ele era um homem que, por causa dele, a Síria ganhou muitas guerras, muitas batalhas. Ele era um homem considerado, ele era um homem respeitado. Mas quando aquele homem chegava na sua casa, que ele tirava a sua vestimenta, por baixo daquela vestimenta com várias medalhas de honra ao mérito, que naturalmente ele devia ter como um general, era um corpo leproso. Jesus também fala sobre o sepulcro caiado, que por fora ele pode estar bonito, mas por dentro o que tem? Coisas podres. O vale de ossos secos, ele não é diferente,
Porque o vale de ossos secos, quando você olha hoje na nossa geração, olhamos para alguns lugares, pensa, por exemplo, você olhar uma cena de cima de alguns lugares do nosso país onde está acontecendo algumas festas, algumas manifestações. Lá em São Paulo nós temos um lugar chamado Cracolândia. Quando você vê a cena vista de cima, não que seja uma cena bonita, mas você vê um alvoroço de pessoas, você imagina, essas pessoas estão fazendo o quê? Estão ocupadas com alguma coisa, mas quanto mais próximo você chega com a câmera, mais você percebe que ali trata-se de um vale de ossos secos, porque são pessoas viciadas em drogas que estão ali dependentes das drogas, dependentes dos traficantes, dependentes do roubo para conseguir aquilo que eles querem. Ali é um caso muito especial, mas quando você olha para outras coisas dentro da nossa sociedade, nós vamos encontrar também muitos vales de ossos secos. Por que pode ser? Por que a gente chama de vale de ossos secos? Por que eu estou chamando nesse momento de vale de ossos secos? Porque todo lugar onde até reina uma aparência de prosperidade e alegria, mas não tem nele a presença do Senhor, podemos chamar de vale de ossos secos. Veja bem, esse ano, por exemplo, nós não tivemos aqui no Brasil, pelo menos nas cidades mais conhecidas, nós não tivemos carnaval. Nós não tivemos, por exemplo, as escolas de samba, os blocos carnavalescos, os cordões carnavalescos que se reuniam nas ruas, nas praças e saíam fazendo aquela folia. Quando você olha um bloco carnavalesco, quando você olha uma escola de samba, todas aquelas cores, aquelas luzes, você imagina aquilo ali como sendo um lugar bonito, né? Uma coisa trabalhada, um negócio de arte, um negócio artístico, com pessoas bonitas, com pessoas saradas, com pessoas alegres. Mas eu quero dizer para mim, primeiramente, e para você que está me ouvindo, aquilo ali não passa de um vale de ossos secos. Presta atenção quando passa o carnaval. O que acontece com muitas daquelas pessoas, principalmente mulheres? Muitas mulheres daquela, depois do carnaval, se descobrem grávidas e muitas vezes elas não sabem de onde surgiu essa gravidez. Elas sabem como aconteceu, porque nós sabemos como se gera uma gravidez, porém não sabem quem foi o causador. Por quê? Porque as pessoas vão nesses embalos, nessas baladas, não estou dizendo que são todos, mas uma boa parte, se dopam, se drogam, e essas pessoas vão para tudo ou nada. Essas pessoas vão para suas festas do tipo, aconteça o que acontecer, estou dentro. E as pessoas que estão ali com lugares como aparentemente sendo um lugar bonito, um lugar cheio de luzes, cheio de cores, gente bonita, gente saudável, não passa de um vale de ossos secos. E isso aí é apenas um pequeno exemplo que eu estou dando, porque a gente sabe que nesses lugares realmente vão se reunir pessoas de todo tipo da sociedade, pessoas de todos os níveis na sociedade. Mas vamos falar de outros lugares também que muitas vezes, se não tiver a presença do Senhor, se torna um vale de ossos secos. Quer escutar um que eu vou te falar? Não se escandalize com o que eu vou te falar. A sua casa, a minha casa, a casa de qualquer pessoa, se não tiver a presença do Senhor. Se Jesus não estiver naquele lugar, aquela casa se torna um vale de ossos secos. Lá no livro de Salmo 127, se não me engano, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não sei se eu inverti as posições aí, mas são os 2 primeiros versos desse capítulo, fala sobre isso. Se o Senhor não guardar a casa, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Porque a pessoa vai construir, a pessoa vai conquistar, mas aquilo ali vai ser sempre vazio, vai ser sempre um vale de ossos secos. A cidade também, ele usa o
o salmista usa a cidade como exemplo, porque no tempo lá que a Bíblia fala no Velho Testamento, as cidades fortificadas, como eles chamam, eram aquelas cidades cercadas por muralhas, como era Jerusalém, como era Jericó. E ele diz que se a cidade não for guardada pelo Senhor, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos olhar para dentro do nosso lar e ver, será que o meu lar, ele é um vale de ossos secos? Ou ele é um vale de vida? Ou é o vale da vida? Porque se o Senhor não estiver presente naquele lugar, com certeza a minha e a sua casa se tornarão um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos é um lugar morto. Por mais que ele tenha a aparência de que há vida naquele lugar, não há. Porque aonde o Senhor não está, não tem vida. O Senhor Jesus falou no livro de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pensa num lar em que não existe isso, em que não existe a verdade, não vai haver vida. Se a verdade que é Jesus não estiver naquele lugar, a vida também não vai estar. Um outro lugar que nós podemos dizer, aí eu peço até perdão para os meus amigos e irmãos que estiverem me ouvindo, que fazem parte de uma denominação, a igreja pode se tornar um vale de ossos secos. Se as lideranças daquela igreja não tiverem amor pelas vidas, se as lideranças daquela igreja não tiverem amor pela salvação das pessoas, se não tiverem compaixão daqueles que estão perdidos, se o seu único motivo de estar ali são os motivos financeiros, é querer mostrar algo que o Senhor não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com quanto que eu entrego de dízimo na igreja onde eu estou, ou com quanto de dízimo entra na igreja onde eu estou. Ele com certeza está preocupado com a minha vida, e se ele estiver preocupado com a minha vida e eu entender isso, eu vou saber que eu preciso ser um dizimista fiel. E sendo um dizimista fiel, aquela igreja vão ter outras pessoas que vão estar me acompanhando, que vão estar vendo a minha fidelidade, elas vão aprender comigo e com as lideranças que a fidelidade vai trazer coisas boas naquele lugar. Mas Jesus precisa estar ali, porque senão, se Jesus sair daquele lugar, nem todas as finanças deste mundo vai manter aquela igreja como um vale da vida. Aquela igreja vai se tornar um vale de ossos secos. Não adianta nós termos tudo aquilo que nós queremos ter na igreja, se aquilo vai contra os princípios da palavra de Deus. Eu preciso na igreja ter pessoas que sejam investidas na justiça do Senhor, homens e mulheres que sejam incitados pela palavra de Deus, que sejam estudantes da palavra de Deus, que sejam pessoas que zelem pela palavra de Deus, pessoas que amem e que vivam a palavra de Deus. Se a igreja se tornar um point, meu querido, um lugar de como você faz no final de semana, como eu posso fazer, eu não estou fazendo nada nesse sábado, eu vou pegar a mulher, vou dar um passeio no shopping, vou pegar minha esposa, vou dar um passeio no shopping, vou tomar um cappuccino, vou comer um bolo, vou tomar um guaraná, vou comer uma pizza, não sei, vou lá comer um lanche com ela, vamos bater um pouco de papo. Isso faz parte da nossa vida, mas a igreja não é assim. A igreja não é para isso. A igreja não é para mim me reunir com os meus irmãos nos dias de culto, porque eu não tenho outra coisa para fazer. A igreja, eu preciso estar ali com o espírito de adorador. Eu tenho que estar ali dizendo diretamente no meu coração: eu preciso estar ali com o Senhor. Esse momento para mim é sagrado. E a igreja precisa ser assim, e os irmãos que frequentam uma denominação precisa que seja assim. Ninguém tem que estar indo para a igreja, porque a igreja é o lugar onde você vai para procurar o que você não tem. Tem muita gente que usa a igreja somente para isso. Eu sou uma pessoa que já vi isso muitas vezes. Pessoas que começam a frequentar a igreja porque estão precisando de alguma coisa. Muitas vezes essas pessoas precisam de um emprego. Outras vezes elas querem um casamento, outras vezes elas querem uma cura, outras vezes elas querem, sei lá, uma casa própria, não me importa o que for. E quando as pessoas conseguem o que elas querem, elas não voltam mais. Por quê?
porque ela só vem para a igreja porque ela tem interesse em alguma coisa. E Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia infinita, Ele muitas vezes concede aquilo para aquela pessoa. Agora a minha pergunta é, será que a pessoa vai manter aquilo por muito tempo? Porque às vezes a pessoa, ela tenta tanto, às vezes um casamento, uma pessoa porque quer arrumar um casamento, não importa se é homem ou se é mulher, e começa a tirar para todo lado. Aparece uma pessoa, aquela pessoa insiste naquele relacionamento que muitas vezes não está dando certo, ela já viu que não vai dar certo, mas ela quer um relacionamento. E essa pessoa insiste, Deus, na sua misericórdia infinita, Ele deixa você fazer aquilo que você está buscando. Só que o que vai acontecer? Lá na frente você vai se arrepender, porque não era aquilo que Deus tinha para a tua vida. Eu conheço pessoas que vivem entrando e saindo de situações de relacionamentos frustrados. Por quê? Porque não tem a direção de Deus. Quando Deus está na direção do negócio, tudo é diferente. Quando o Senhor está na direção do negócio, não quer dizer que vai dar tudo às mil maravilhas, porque eu já vi casamento de pessoas que casaram ali direitinho, dentro dos mandamentos, sabe? Que Deus abençoou, que inclusive na festa de casamento a pessoa ganhou tudo. Viveram tempos maravilhosos, de repente vieram as tribulações. Teve uma época que um casal que eu conhecia até se separaram, por causa de algumas situações que eles estavam vivendo e eles não estavam conseguindo lidar com aquilo. Mas foi um casamento construído na palavra de Deus. E mesmo que o homem tome uma providência talvez um pouco diferente daquela que Deus tinha para ele, vai chegar um momento que Deus vai mostrar que o caminho que ele está caminhando não é o correto e ensina para ele o caminho que ele deve caminhar, e ele volta para os caminhos que ele estava. E casamento de algumas pessoas que eu conheci foi restaurado totalmente. Deus não destrói casamentos, Deus não destrói famílias. Quem muitas vezes destrói a família somos nós mesmos, por causa das nossas vontades, por causa da nossa sede de conquista. Muitas vezes tentamos conquistar aquilo que não é para nós. Eu sou da área da construção civil e durante muitos anos eu trabalhei em empresas de construção civil até me aposentar. Muitas vezes eu ouvi de amigos de trabalho que diziam: Milton, você tem uma grande experiência no setor de obra, por que você não monta uma empresa para você? Por que você não experimenta? Você é um cara que tem conhecimento. Mas eu, sinceramente, eu tinha meus pés no chão. Eu poderia ter tentado, poderia ter dado certo até, mas eu preferi me manter da maneira que eu estava. Hoje, para a glória do Senhor, eu estou aposentado. Hoje eu tenho mais tempo para a palavra de Deus, eu tenho tempo para a minha família, que eu não tinha naquele tempo. Muitas vezes, quando meus filhos eram pequenos, muitas vezes eu saí da minha casa durante a semana, todos os dias, e voltava e não via meus filhos acordados. Era uma coisa difícil da gente conviver com aquilo, mas eu precisava trabalhar. Então, há tribulações, há situações dessas que a gente muitas vezes enfrenta, mas quando é uma família em que está ali a presença do Senhor, mesmo no tempo que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas haviam pessoas na minha casa orando, pessoas na minha família orando para que Deus entrasse com providências. E chegou o dia, e a presença do Senhor é em tudo. Não adianta você achar que a presença do Senhor é só na sua casa. É ali na sua casa, é na sua igreja, é no seu trabalho, é na sua escola, é na sua vida social. Senão aquilo se torna um vale de ossos secos. Este vale de ossos secos um dia já teve vida, mas o que aconteceu foi aquilo que eu estava falando agora: a separação de Deus. Quando a pessoa se separa de Deus, eu tenho o meu testemunho que eu já contei, quem já viu o meu canal sabe que eu tenho um testemunho, tem uma hora e pouco aí de mensagem, onde eu estou dando uma pincelada na minha vida, desde a minha infância até a minha chegada de volta aos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza que muita gente viu aquilo ali e conseguiu entender bem o que eu quis dizer, mas eu quero voltar numa parte do meu testemunho só para mim justificar uma coisa que eu estou falando. A minha mãe, ela vem de uma família cristã. A minha avó se tornou cristã bem nova,
porque uma das minhas tias casou com um homem que mais tarde ele se tornou cristão, e esse homem evangelizou a nossa família toda praticamente. O meu tio Zezinho, pastor assembleano, que hoje está na glória, começou a seguir os caminhos do Senhor muito novo. Então a minha avó conheceu o evangelho nova ainda, e ela se converteu. Ela foi daquelas pessoas ali muito fiel a tudo que ela aprendeu da palavra de Deus e tudo mais. E a minha mãe foi criada nesse ambiente. Só que a minha mãe foi uma pessoa que mais tarde ela quis cuidar da vida dela, quis ter a liberdade dela. E quando a minha mãe quis ter a liberdade dela, mais ou menos como o mundo vive, o que aconteceu? Muitas coisas que poderiam ter sido diferentes aconteceram na vida da minha mãe. Minha mãe perdeu muitas coisas que ela poderia ter conquistado se ela tivesse se mantido na posição que Deus queria. Mais tarde, Deus acabou trazendo prosperidade na vida dela, quando ela retornou aos caminhos do Senhor, quando ela aprendeu que realmente ela precisava caminhar com Cristo. Claro que haviam se passado muitos anos, mas tudo isso por quê? Porque ela se distanciou dos caminhos do Senhor. E quando você, quando eu, quando qualquer pessoa nos distanciamos do caminho do Senhor, a tragédia é fatal, não tem jeito. A palavra de Deus lá no livro de 2 Pedro capítulo 2, verso 19, diz que tudo aquilo pelo qual nós somos vencidos, nos tornamos escravos dele. E o homem que conheceu a palavra de Deus, o homem que conheceu os caminhos da salvação através do Senhor e Salvador Jesus, e se desviou dos caminhos e voltou para o caminho antigo, ele se torna pior do que o primeiro estágio dele. Assim diz a Bíblia, que é como um velho ditado que diz que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Isso é forte, isso é pesado. A falta de Deus na minha e na sua vida faz isso. Quando nós não conhecemos ao Senhor, nós chegamos a primeira vez diante do Senhor, aquela questão do primeiro amor, aquilo é muito bonito, mas aquilo tem que ser mantido. Aquilo tem que ser mantido, tem que ser impregnado dentro de mim e de você. Se aquilo não ficar impregnado em nós, sabe o que vai acontecer? Lá na frente você vai acabar voltando para os caminhos anteriores, e aí a coisa fica muito ruim. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, para não nos tornarmos um vale de ossos secos. E para a gente encerrar, este vale ainda pode reviver. Sabe como? Só depende de você. E eu vou dizer para você onde é que está escrito isso. No livro de Jó, capítulo 14, diz assim, no verso 7: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então, queridos, existe solução para quem se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou do caminho do Senhor, se tornou escravo daquilo pelo qual foi vencido, se tornou um vale de ossos secos. Mas há esperança, e a esperança está no Senhor. É Jesus a minha esperança, é Jesus a sua esperança. Nós precisamos entender isso, retornarmos aos caminhos do Senhor. O mundo lá fora está cheio de manjares, o mundo lá fora está cheio de propostas, só que cada proposta do mundo ela tem um resultado no final. Cada proposta que o mundo te faz, ele tem alguma coisa que ele aparentemente te dá hoje de bom, mas a cobrança amanhã é grande. Satanás, ele não dá nada de graça para ninguém. A única coisa que você alcança de graça nessa terra é a salvação, porque Jesus já pagou o preço por ela. Agora daí para frente você tem um preço a ser pago, que é caminhar em fidelidade ao Senhor, se desviar da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Isso é necessário. Para você não ter a sua casa como um vale de ossos secos, convide o Senhor para morar com você. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, nos versos 20, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei e ele comigo. E esta mensagem não é para não cristão. Esta mensagem está nas cartas que foram entregues ao apóstolo João.
Esta mensagem está dizendo que Jesus está do lado de fora daquela igreja. Se estiver acontecendo a mesma coisa na sua casa, abra essa porta quando ele bater, porque ele não invade. Abra a porta e convide Jesus para entrar e acabe com o vale dos ossos secos. Como diz lá no livro que nós lemos do vale dos ossos secos, profetiza e você vai ver que aonde antes havia um vale de ossos secos, vai se tornar um vale da vida. Pense nisso. Pense que eu e você, nós temos ainda em vida a oportunidade de mudar a trajetória do nosso final. Nós podemos mudar se estamos no caminho, trilhando um caminho errado. Nós temos condições de mudar. Só depende de você, só depende de mim. Amém, meus queridos? Eu quero, nesse momento, orar com você e encerrar esta mensagem. Depois a gente faz as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, falamos aqui do vale dos ossos secos, que pode acontecer dentro da nossa própria casa, que pode acontecer na nossa igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos. Este vale é condicionado pela falta do Senhor, pela falta daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós queremos nesta noite, tanto eu, que estou aqui deste lado da tela, quanto aqueles que estão do outro lado, eu quero profetizar na vida de cada um de nós, que a nossa família, o nosso lar, a nossa vida será um vale, mas de muita vida, um vale em que a vida estará exalando pelos poros de cada um, que sejamos, Senhor, um povo santo, rico e abençoado por Ti, que a Tua graça e o Teu poder seja manifesto em nossas vidas, que em todo tempo, Pai, sejam alvas as nossas vestes, nunca falte sobre nós o óleo do Teu Espírito, Senhor. Abençoa a vida daqueles que estão assistindo esta palavra, guarda, Senhor, a vida de cada um deles, leva, Senhor, a eles a Tua palavra através não somente de mim, mas de todas os outros semeadores que tem na internet, que esta palavra possa alcançar as fronteiras da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que tudo nas nossas vidas, Senhor, seja para a glória do Teu nome. Te agradeço, Papai, e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua paciência, por você estar comigo até agora. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.